Caros amigos, permitam-me que vos dirija com alguma informalidade nesta hora e depois do que aqui ouvi, que vos saúde a todos e que acima de tudo que vos agradeça. O Pedro há pouco dizia a brincar que hoje estávamos a assistir a um fenómeno único, horas grátis de advogados e consultores. De facto não é um feito menor, E quero agradecer-vos muito por isso, não pelas horas grátis, mas pelo que isso significa, não é? De empenho, de vontade, de colaboração e dedicação à cidade de Lisboa, e não imaginam o quanto isso é importante, porque é dessa reflexão, dessa energia, dessa mobilização, fui assinalando e com enorme até alguma emoção, quantidade de pessoas que se envolveu nestes projetos e nestes painéis e nestes grupos, que dedicou o seu tempo, sem mais nada que se não fosse o contributo para a sua cidade e contribuir com as suas ideias para a sua cidade. Não os quero nomear a todos porque sei que vou esquecer algum, eu vou esquecer muitos, e não o quero fazer, mas sintam-se todos agradecidos. É um enorme reconhecimento que vos quero deixar em nome da Câmara de Lisboa. O vosso contributo é verdadeiramente imprescindível e vamos ver todas as conclusões com toda a atenção e com todo o detalhe. Pareceu-me, daquilo que eu vi, que eu devo ter perdido a apresentação mais importante. Aliás, pelo que eu aqui cheguei, falaram todos da apresentação, creio que da Rita. Creio que percebi um pouco o espírito. Mas eu gostava, antes de vos partilhar algo que é no fundo o sentimento que tenho sobre a situação hoje da cidade. Eu sei que não vou parecer português, muito menos um político português, mas eu acho que a cidade está a viver um extraordinário momento. Isto não é nada típico entre nós, costumamos sempre dizer, vai indo, está mais ou menos, assim, um pouco melhor. Eu acho que não. Eu acho que as cidades, como todas as realidades, têm fases de declínio, têm fases de ascensão, têm fases de vitalidade, e é indiscutível que Lisboa está a conhecer uma fase de vitalidade e de dinamismo como há muitas décadas não conhecia. E nós temos que perceber não só porque é que estamos aqui, mas temos acima de tudo concentrar as nossas energias em manter e ampliar esta dinâmica. Porque o problema do crescimento e do desenvolvimento não se resolve na baixa. Prepara-se quando a roda está a acelerar. E é porque temos as oportunidades, temos as energias, temos o dinamismo para que isto acontecer. É verdade que há muitas dinâmicas. Este momento que nós hoje estamos a viver, concorreram múltiplas e muito variadas dinâmicas que convergiram. Primeiro, naturalmente, dinâmicas externas que nós não controlamos, como uma mudança muito significativa no que foi todo o mercado turístico, resultante das low cost, resultantes da internet, que mudaram o padrão de férias das pessoas, que passaram a privilegiar fazer férias muito mais vezes, o que significou que os destinos cidades ficaram muito mais atrativos que os destinos com outro tipo de produtos. É verdade que a cidade há mais de 20 anos que vem tendo uma parceria público-privada em matéria de turismo particularmente bem sucedida e exemplar, que quem for hoje reler aquilo que eram o plano estratégico de desenvolvimento das microcentralidades da cidade de Lisboa, grande parte delas concretizadas na última década, vê que as ideias estavam lá há quase 20 anos, mas que foram concretizadas. Recordam-se seguramente do debate que houve sobre o Terreiro do Paço e sobre tirar carros do Terreiro do Paço. Não aconteceu assim há tanto tempo. E lembram-se, aliás, todos muito bem como na cidade se dizia que era impossível que isso acontecesse. E lembram-se também como se dizia esplanadas no Terreiro do Paço. Mas essa gente não tem juízo. O vento e o frio, como é que se aguenta? Bom, foi vencendo essas barreiras, foi vencendo essas adversidades que foram criadas, essas microcentralidades, na Baixa, no Chiado, em Belém. E foi dessa forma também que o setor privado respondeu imediatamente à altura, com uma oferta de elevadíssima qualidade. Há dias o Sérgio Figueiredo, que foi o antecessor do Pedro e fundador do Jornal de Negócios, escreveu um artigo muito interessante em que dizia sobre o debate do turismo e perguntava qualquer coisa do género. Há 20 anos atrás nós dizíamos, ou há 30 anos atrás nós dizíamos que o turismo iria ser o futuro. E o que ele dizia é, e de que é que se queixam? É que o futuro é hoje, é o presente de hoje.
E é uma realidade. Isso é hoje a nossa realidade. Mas não é só. Lisboa hoje, a dinâmica que nós hoje temos é muito mais ampla, muito mais vasta. Aquilo que está a acontecer, por exemplo, nas startups, é uma dinâmica absolutamente extraordinária que tenho que vos dizer que me surpreendeu do ponto de vista da sua força e da pujança. Eu confesso-vos, tenho que partilhar uma pequena experiência de vida própria. Eu desempenhei funções governativas há uns anos atrás, há quase uma década, e falava-se muito do empreendedorismo e tive responsabilidades sobre o setor do emprego precisamente. E confesso-vos que vi com muito ceticismo toda essa área, porque eu corria ao país de norte a sul, via muitos fundos aplicados em incubadoras e basicamente grande parte dos empregos que aquelas incubadoras criadas deve ter sido dos homens que as construíram. Porque depois disso, dali não nasceu e não proliferou. E também como é que eu ia dizer, e também aquela coisa muito típica, não é? Que é o consultor que ensina a ser empreendedor, que também é uma coisa típica em Portugal, também apoiado com dinheiros públicos. Quando nós olhamos hoje para o que é a realidade da Startup de Lisboa, o que nós vemos é um mundo completamente diferente. O que é que nós vemos? Nós vemos uma casa que nasceu, não é? Até de um orçamento participativo, vemos jovens, não lhes chamaria miúdos porque não são miúdos, mas bastantes deles bastante jovens, que tiveram a ideia, a sua iniciativa, que jogam no mercado global, que já estão a tentar no mercado global. Se calhar muitos deles irão ser mal sucedidos, as coisas não vão correr bem, se calhar 3 ou 4 ou 5 vão ser extraordinariamente bem sucedidos, mas a questão importante é que a cidade de hoje permite que este sistema exista, produza, se dinamize e faz com que hajam coisas tão extraordinárias como estas, que é o facto de eu ter entrado há dias, ter ido à Irlanda por causa do Web Summit, já vos falarei sobre isso, e o primeiro português com que me cruzo na porta de entrada perguntamos, bom, mas então que tal estão a correr as coisas? Sim, bem, acabei de angariar 28 milhões de euros para o meu projeto. O segundo português, aliás, que encontramos tinha angariado 14 ou 15, algo do género. Nascidos aqui na Startup Lisboa, nascidos em Lisboa. Isto era uma realidade, não foi preciso umas instalações extraordinárias, não foi nenhuma coordenação central, não foi nada, a cidade de hoje tem este potencial endógeno de produção de recursos humanos qualificados, de integração em redes internacionais e depois de um apoio institucional que permite que hoje, o que é naturalmente um sistema ainda pequeno, limitado, mas que já tem uma pujança, já tem uma visibilidade e já tem um potencial de expansão que era absolutamente inimaginável há meia dúzia de anos atrás. E há depois uma terceira área, que é uma terceira área menos conhecida, menos, diria eu, menos apelativa do ponto de vista do que é o debate mediático e do que é o debate da dita inteligência económica do país, que é toda a área do setor de serviços, como aqui foi bem falado. Eu não sei por que razão no nosso país enraizou-se uma ideia de que a criação de valor era a agricultura e a indústria. Pronto, há um pouco essa ideia enraizada, que é uma ideia, pelo menos do século passado, quer dizer, que acabou no século passado. Quer dizer, a ideia que os serviços não criam valor, ou não, porque ninguém percebe de onde é que vem o valor dos serviços, isso já está esclarecido há muito tempo. Mas a verdade é que Lisboa tem tido uma visibilidade e uma pujança e uma capacidade de se afirmar como polo de produção de serviços e que tem sido capaz de ir progressivamente subindo na cadeia de valor da produção desses serviços, que é absolutamente notável. É talvez a face menos visível desta realidade, mas eu que assisti e que acompanho e tenho responsabilidades naturalmente sobre isso, por pelo menos conhecer a realidade, o que se tem passado do ponto de vista do emprego, de empresas tecnológicas, de empresas de algumas menos tecnológicas, mas do ponto de vista de outsourcing de determinado tipo de funções. O outsourcing que depois vai subindo do ponto de vista do valor dentro das organizações, de uma década para cá, é verdadeiramente notável. Verdadeiramente notável. E muitas vezes começam pequenas, porque é normal que comecem pequenas, têm que vencer o custo, não é, da barreira, e a questão é que depois de vencerem esse custo, de estarem cá, de se internacionalizarem, é mais fácil fazê-las crescer, e desde que tenhamos as condições para as fazer crescer. Este é, pois, aquilo que eu creio que é o momento que nós vivemos. Um momento que é marcado por um dinamismo único e por uma energia única,
eu admito até, não sei se há 15 anos atrás nós teríamos feito uma reunião como esta, se isto existiria nesta forma, e se havia sequer a exigência de que isto acontecesse, e se existiria essa motivação. Isso acontece, creio eu, por uma razão, porque Lisboa tem hoje uma parte muito importante do Portugal moderno que existe, não é? O nosso país é um país muito, muito, muito fragmentado. É um país em que está muito atrasado em muitas áreas e muito geracionalmente marcado, mas é um país onde já há núcleos de modernidade em questão, ou melhor, do que há na Europa e do que há no mundo, e muito está aqui em Lisboa, e por isso muito está hoje a aparecer. É por esta razão que eu acho, e tenho afirmado várias vezes, que sobre aqueles que dizem que Lisboa está na moda, eu acho que não está, no sentido, não me interpretem mal. Eu acho é que não é uma moda. Eu acho que aquilo que está a acontecer em Lisboa é um fenómeno de modificação estrutural que veio, quer dizer, que está para continuar. É evidente, nós não estamos imunes a uma crise internacional, não estamos imunes a um problema de alta complexidade na União Europeia, não estamos imunes a nada disso. Agora, se tirarmos esses fatores extremos, esperemos que sejam extremos e que a sua probabilidade seja reduzida, eu acho que a dinâmica que nós estamos a viver em Lisboa não tem nada de conjuntural, nem tem elementos de retrocesso. Não tem elementos visíveis de retrocesso. Porque não é dizer que podemos ter um ano mau turístico. Bom, isso podemos ter um ano mau turístico. A questão não é essa. A questão é que nós já entramos numa dinâmica positiva no turismo, nas startups, na criação de serviços e todo o que isso depois envolve de positivo para a vida da cidade, porque tudo isto se relaciona. Quando se fala de turismo, é evidente que estamos a falar de reabilitação urbana. Não haveria o fenómeno da reabilitação urbana com esta intensidade se não tivéssemos o fenómeno turístico. Mas de cada vez que fazemos a reabilitação urbana estamos a criar condições para manter e para acentuar a dinâmica turística. Por aí adiante, eu acho que a palavra, talvez, mensagem fundamental que eu vos queria transmitir é que eu tenho a percepção funda de que este não é um fenómeno conjuntural de que nós devemos temer, olha, amanhã acaba. Não, eu acho que amanhã não acaba. O que nos coloca uma obrigação, que é como é que nós aproveitamos ao máximo esta, diria eu, espiral positiva na qual nós entramos. Como é que nós a aproveitamos ao máximo? Como é que nós a potenciamos ao máximo? Como é que nós a valorizamos ao máximo? Como é que nós a aceleramos? Porque no fundo a questão é esta, da aceleração. Eu vou-vos dar um exemplo. Se vocês olharem para a frente ribeirinha de Lisboa, vocês verão que de toda a frente ribeirinha há uma área, depois das conclusões do novo terminal de cruzeiros e das obras no Campo das Cebolas, há uma área mais ou menos situada entre Santa Apolónia e a Matinha, por isso a zona toda de Chabregas, Beato e uma parte de Marvila, que se encontra claramente a necessitar degradada. É uma antigas zonas industriais que necessitam de recuperação e de intervenção. É para mim absolutamente evidente que isso vai acontecer. Aliás, isso já está a acontecer. Já há muito investimento que está a ser dirigido para ali, precisamente porque é o único sítio em zona ribeirinha em que os preços são diferentes do resto da cidade e muita gente já está a ver. O nosso desafio é muito simples, é como é que um processo que naturalmente vai demorar 15 a 20 anos a fazer, como é que nós o fazemos em 10 ou como é que o fazemos em 5? Com a convicção de que o podemos fazer e de que o devemos fazer de forma mais intensa e mais acelerada. Segundo, e por isso, para concluir só sobre este ponto, tenho uma visão, não creio que seja uma visão otimista sobre o futuro, quer dizer, que possa ser apelidada de otimista. Acho que o meu otimismo sobre o desenvolvimento futuro da cidade é realista no sentido em que ele assenta no desenvolvimento de bases que são sólidas e que são as bases do que são uma moderna economia global. Muitas das coisas que aqui hoje foram faladas sobre empresas de serviços, de startups, de empresas turísticas, tudo isto, estão a vir para cá e estão hoje cá por fatores que nós hoje temos e que há 20 anos não tínhamos. Mas que hoje temos e que não vão desaparecer. Temos que cuidar deles, certo, temos que os acarinhar, certo, temos que os fazer crescer, mas nós temos hoje uma produção de licenciados, temos hoje uma produção de centros de investigação, temos hoje uma oferta hoteleira, temos hoje uma capacidade de acolhimento, temos hoje uma dinâmica ao nível do ecossistema empreendedor. Bem, é evidente, nós podemos deitar tudo a perder, mas não é provável que isso aconteça. O que é provável, isto não vai perder por si, isto não vai desaparecer, isto não vai perder importância na economia global. Estas são as bases da economia global. São estas as bases.
E por isso nós estamos a entrar pela primeira vez nas bases, quer dizer, esta parte que estamos a falar é mesmo a modernidade do país e por isso não é algo de conjuntural. A segunda nota que vos queria deixar é, então, o que é que nós podemos fazer e como é que se age sobre isto. Eu quero clarificar a visão que tenho sobre o papel dos poderes públicos e em particular da Câmara de Lisboa, que é tudo menos ser um grande ponto focal, centralizador, orientador do que quer que seja. Não é esse o papel da Câmara de Lisboa. Não é esse o papel porque esse é um ponto verdadeiramente impossível no que é uma realidade tão dinâmica, tão multipolar e tão energética como a cidade de Lisboa. Quer dizer, hoje não é possível conhecer sequer todas as fontes de dinamismo, de riqueza, de energia que estão a aparecer e se desenvolvem na cidade de Lisboa. Todos os dias estão a acontecer e estão a mudar coisas e não passam pela Câmara de Lisboa. O nosso papel, aliás, é um papel, como aqui foi bem dito há pouco, de estabelecer as parcerias certas, estabelecer as redes, alimentar essas redes, dar o suporte e o carinho e o conforto institucional a todo esse desenvolvimento e, no fundo, potenciar as energias. Não é substituir ninguém, não é... Eu há pouco, confesso, o Pedro estava a elencar aquele conjunto de palavras que ele estava a dizer, teve um final feliz, como ele tem sempre nos textos dele, o início, o meio e o fim, mas eu confesso que quando ouvi tanta palavra única, fiquei com um receio, que é o receio de quem tem poderes públicos. É que, no fundo, às vezes pensemos que o nosso papel é concentrar as coisas num único sítio e numa única forma. Eu não tenho bem essa ideia. É óbvio que nós podemos melhorar várias coisas que fazemos, podemos coordenar melhor várias coisas que fazemos, mas a ideia de que de alguma forma vai aqui haver uma grande polarização é o oposto, na minha opinião, daquilo que eu acho que é natural que aconteça e que está a acontecer, que é mesmo precisamente as redes, o trabalho em rede, a existência em rede e a difusão em rede. Porque o problema do ponto central é quando o ponto central falha. Esse é que é o problema. E porque vamos lá ver, é evidente que de todos os sistemas, perdoem-me a minha brincadeira, se nós vivêssemos e discutíssemos sistemas teóricos, é evidente que o despotismo iluminado é capaz de ser um sistema com alguma vantagem, não é? Se tivermos assim uma polaridade central iluminada, houve vantagens nas histórias das nações quando o tiveram. Mas não é esse um sistema capaz de produzir bons resultados. Não o produz. E acima de tudo é impossível numa realidade tão dinâmica como é e tão vibrante como a cidade de Lisboa. Acho, aliás, que aquilo que está a fazer a força da cidade de Lisboa é precisamente o oposto. É precisamente o facto de existir uma Câmara ou uma entidade pública com relevância que assume precisamente que o seu papel é não ser relevante enquanto monopolista da gestão, organização das energias e das redes. Pelo contrário, é dar-lhes a máxima força e deixar que elas se organizem e que elas se movimentem. Significa isto que nós não podemos fazer coisas melhores? Não, claro que podemos. E se calhar está chegado um momento em que algumas das coisas que eu imagino que a Rita tenha dito, que eu não ouvi a Rita dizer, mas vou ver a apresentação dela, que se vão colocar, porque não se colocavam até agora. Por exemplo, as questões da marca, que são questões muito complexas. Nos estudos que se fazem sobre a cidade de Lisboa, em estudos recorrentes que são feitos, fazem só os turistas nos pontos de origem e nos pontos e depois quando estão à saída de Lisboa. E normalmente pergunta-se, mas então porquê é que vai a Lisboa? Qual é a razão para ir a Lisboa? E a verdade é que aquilo que se obtém é muito difuso. Não há assim nada, não há assim nenhuma daquelas, dão-se para aí 10 ou 15 items para resposta, e dizer não, é pela história, é pela cultura, é pela música, não é bem, não há ali nada que surja. Nós não temos a Torre Eiffel, não temos a Disneylandia, não temos assim um landmark, não temos assim nada que chame e que diga, é um motivo pelo qual eu vou. Mas depois é muito interessante fazer os mesmos inquéritos à saída, que é, primeiro, se voltam a Lisboa, 99% diz que sim. Mas a grande maioria destaca como elemento fundamental à saída da cidade a sua autenticidade. Autenticidade. No fundo, voltamos à única, agora no bom sentido da única. Isto é, haverá porventura cidades em que a exposição cultural é muito maior do que em Lisboa. Não vou citar a concorrência, que é para não vou referir nomes da concorrência.
Haverá seguramente, não haverá muitas cidades com uma história maior que a nossa, ou melhor, nós não a contamos suficientemente bem, mas isso é um problema nosso. Haverá cidades com outros elementos de modernidade, sim senhor. Haverá cidades com determinado tipo de landmarks e determinadas características, sim senhor. Haverá cidades com outro ambiente melhor ainda para startups, sim senhor. O que não há é tudo isto em conjunto, na dose que nós temos e ainda por cima com uma característica única que Lisboa tem, que é a capacidade de saber receber todos aqueles que nos visitam e aqueles que nos procuram. Que nos visitam e aqueles que vêm para cá trabalhar. Que eu acho que tem a ver com uma característica que, mais uma vez, também é absolutamente estrutural e intrínseca à cidade de Lisboa. É a característica de Lisboa ter sido feita e de ser fundamentalmente feita não por aqueles que nascem e moram cá, mas por aqueles que ao longo de todas as gerações vieram para cá à procura de uma vida melhor. E fazem-no aqui há séculos. E fazem-nos de outros países, de vários povos, fazem de várias zonas e continuam a fazê-lo. Aliás, é por essa razão, aliás, que se permite que o Presidente da Câmara de Lisboa tenha nascido no Porto. Deve ser essa também maior fator de cosmopolitismo. Não pode haver. Bom, talvez depois da Presidente da Câmara de Paris ter nascido em Espanha e o Primeiro-Ministro também, não quero com isto dizer, aliás, fazia um inquérito muito interessante, vocês desculpem só este parênteses, que era para vermos o caráter cosmopolita de Lisboa, que marca muito a nossa relação com os outros, que é, perguntem a todos aqueles que nasceram em Lisboa, quem é que tem os 2 pais nascidos em Lisboa? E quem tiver os 2 pais nascidos em Lisboa, façam uma pergunta que tenham os avós dos 2 lados nascidos em Lisboa. Bom, eu devo dizer que faço essa pergunta quase todos os dias, só por curiosidade, para o meu registro, e só encontrei 2 famílias, não vou dizer o nome, mas, e mesmo assim não tenho a certeza que não me tenham enganado em algum lá para trás, mas a verdade é que mesmo todos aqueles que nasceram em Lisboa, é relativamente o mais frequente é que tenham as suas raízes no lado qualquer, logo na geração anterior ou na geração anterior. E é isto que faz a marca da cidade de Lisboa, e é isto que nos marca também na nossa capacidade de acolhimento, e naturalmente o facto também a partir de Lisboa e os portugueses terem tantas vezes no mundo procurado o seu abrigo e procurado a sua vida melhor. E este é um ativo verdadeiramente extraordinário, porque é intrínseco a nós, é isto que nos marca, é isto que nos define enquanto cidade, e é isto hoje, num mundo global, um valor absolutamente incalculável. Porque quando nós discutimos atração de serviços, o que nós estamos a discutir é um país que está, por acaso, no fuso horário certo, mas que é cosmopolita e aberto, e toda a gente fala línguas, e os que não falam línguas querem aprender, e aqui os nossos vizinhos ao lado já não fazem isso, e os vizinhos ainda ao lado a seguir ainda menos fazem, e que nos dá uma vantagem incrível no mundo em que nós estamos. E que nos dá perante um problema numa empresa, se calhar temos o advogado a tentar ir resolver o problema da informática, estou a ser exagerado porque acho que eles não fazem isso, mas se calhar num outro país qualquer temos que ter as funções na contratação coletiva estão de tal forma segregadas que tem o para parafusar para o lado esquerdo e outro para o lado direito, e o que parafusa para o lado esquerdo não é o do lado direito. E falem, por exemplo, só com as empresas alemãs cá para ver a facilidade como eles gostam de trabalhar cá, mais do que em algumas regiões da Alemanha, porque de facto nós funcionamos assim. Eu quero de forma muito sintética, terminar de forma muito sintética, dizer que eu vejo que falei-vos sobre o papel da Câmara, que eu entendo acima de tudo como um papel de dinamizador e de catalisador das parcerias, das redes, de dar força a toda esta energia positiva da cidade. Acho que há aspectos que nós nesta dinâmica vamos começar e a ter que lidar com eles, e a questão do branding será uma delas. Várias das questões que aqui foram colocadas estão já a ser abordadas. Vários aqui colocaram, por exemplo, a questão de termos um sítio dedicado que trabalhe com profissionalismo nos grandes eventos. Isso já acontece. Eu quase semanalmente assino cartas e desenvolvo contactos para grandes eventos na área médica, na área das engenharias, em todo tipo de eventos que possam acontecer, porque isso já existe e já está organizado. Muitas outras ideias são de grande relevância, ou aquilo que falam, por exemplo, no domínio das residências artísticas, quer dizer, colocar Lisboa num awareness de determinado tipo de segmentos de altíssima capacidade de difusão é de grande importância e temos que o fazer.
e naturalmente há aqui uma área que são os serviços próprios da Câmara que tentaremos fazer pelo melhor. Mas eu acho que nesta linha de 3 desafios, que é a atração e manutenção de investimento, sou muito sensível, do primeiro desafio da atração e manutenção de investimento, sou muito sensível àquilo que é dito, que é no fundo um conhecimento sistemático de quem é que são as nossas empresas e a nossa base económica. Eu acho que nós isso devemos fazer melhor e podemos fazer melhor. E temos que aproveitar a vantagem de ser pequenos. Quer dizer, o mayor de Nova Iorque não pode dizer isso, não é? É absolutamente impossível para ele sequer ter a veleidade. Nós podemos, e é-nos muito mais fácil. E é mais fácil termos esse diálogo com as empresas, porque não há a melhor forma de ter clientes é tratar bem aqueles clientes que já temos. Em vez de estar, é mais fácil, aprendi isso quando tinha que captar investimento estrangeiro, é que é muito mais fácil aumentar o investimento de quem cá está do que ir buscar alguém que nunca conheceu Portugal. E por isso conhecer o caso concreto. E muitas vezes isto é mesmo um problema da questão relacional e da atitude do serviço público, porque o problema é mesmo o caso concreto. Porque nós às vezes achamos que é um problema da teoria geral. O Carlos Lobo me desculpe sobre esta questão dos impostos. Quer dizer, nós podemos achar que isto é um problema da competitividade fiscal e do IRC. Mas depois às vezes não é mesmo esse o problema. Eu vou contar mais uma história, vocês desculpem abusar do tempo, eu sei que estou no meu 5º minuto, mas eu há uns anos atrás, quando trabalhava na área do investimento, da captação de investimento, foi parar à minha mesa um problema, que era um famoso problema da placa da Auto Europa. Não sei se algum de vocês aqui conhece o problema, já ouviu falar do caso. A placa da Auto Europa era um caso que se arrastava, que já tinha dado várias notícias públicas, mas a Auto Europa estava instalada. Este caso tem 10 anos, aliás, está resolvido, vamos dizer. A Auto Europa insistia que tinha que ter uma placa na autoestrada a dizer Auto Europa. Bem, quando o problema aterrou na minha mesa, no departamento onde eu trabalhava, tenho que vos confessar que a minha atitude foi: então nós não podemos ter placas publicitárias nas autoestradas, tudo isto não é permitido e vêm agora eles só porque são grandes e exportam muitos e querem ter o seu nome. E fiquei assim a achar que isto era um bocado excessivo. Quer dizer, que caramba, porque uma placa não reagiu assim muito bem, de forma muito positiva ao problema. É evidente que depois insistiram comigo, olha lá outra vez para o problema, eu fui estudar o problema. E depois de estudar o problema é que percebi mesmo qual era o problema. É que é o seguinte: é que hoje, como toda a gente sabe, os automóveis, não se fabricam automóveis antes de serem encomendados, não é? Nós vamos a um stand, clicamos, dizemos que queremos aquilo, amarelo, preto, tabuleiro assim assado, eles carregam no computador, a ordem vai para a fábrica e começa a ser montado. Isto implica ter uma cadeia logística extraordinariamente complexa, que funciona just in time, funciona em múltiplos países, funciona sobre múltiplos sistemas de transporte e de organização da produção. O problema é que, quando falhavam 4 caminhões, porque se enganavam na viragem da autoestrada e iam parar a Setúbal, eles tinham que parar a linha de produção. O problema da placa era este. O problema da placa é que isto era um problema mesmo de paragem da linha da produção. Este era o problema crítico para eles. Nunca me vieram pedir o IRC, claro que se lhes desse também não deviam dizer que não. Mas o problema central é que este era o problema básico do negócio deles. Este é o problema central do negócio deles. E conhecer o problema do cliente, conhecer a realidade do cliente, que às vezes pode estar muito longe daquilo que nós julgamos. Às vezes não é a teoria geral que é impossível de ser resolvida, mas às vezes é o problema concreto que nós podemos mesmo resolver, e nós podíamos resolver aquele problema. Não imaginam, foi preciso chatear 3 ministros para resolver o problema, mas resolveu-se o problema. E isto eu acho que isto é um trabalho que nós podemos fazer melhor do que aquilo que fazemos. Devemos fazer melhor, devemos fazê-lo de forma mais sistemática, devemos fazê-lo de forma regular, e devemos manter esta relação ativa, porque isto depois fará toda a diferença. Eu podia estar aqui a tarde toda a contar histórias sobre porque é que eu acho isto, mas tenho muitos casos em que se prova isto mesmo, de cada caso de cada investidor é um caso de cada investidor. E se nós os tratarmos como casos e respondermos aos seus problemas e nos preocuparmos com os seus problemas, somos muito mais capazes de concorrer com outros relativamente às questões. Relativamente, o segundo ponto, relativamente às startups, o que eu creio que estamos a fazer está na linha correta, temos que ampliar, e relativamente à cidade do conhecimento e da inovação, creio, transpareceu daqui uma imagem algo talvez mais inconformada com o estado da relação entre as universidades e o tecido económico. Eu que conheço
pelo menos há 20 anos que acompanho aquilo que se passa de um lado, tenho a percepção um bocadinho diferente, ou melhor, gosto de salientar o contrário. Eu acho que está muito melhor do que já esteve. Acho que está muito melhor do que já esteve. Eu acho que podia estar melhor, claro que podia, mas acho que está muito melhor do que já esteve, e principalmente quando vemos em determinadas áreas e em determinados segmentos já há hoje uma produção e uma preocupação genuína pela ligação com o tecido económico. Há, de facto, é uma dificuldade, é que muitas vezes o tecido económico tem dificuldade, até financeira, para se alicerçar em determinado tipo de processos de investigação e de inovação. Mas creio, e a realidade da Startup Lisboa é prova de que algo está a funcionar e de que algo neste mundo e neste universo começou a funcionar e começou a funcionar em Lisboa. Quero, por último, dizer-vos o seguinte, e queria falar-vos sobre a questão da Web Summit. A Web Summit, Portugal ganhou, que Lisboa ganhou, por ação conjunta do Governo e da Câmara de Lisboa, é um evento da maior importância e que nós temos que saber aproveitá-lo na sua totalidade. Porque a Web Summit é o maior evento na Europa que agrega startups na área das tecnologias de informação. É um evento extraordinário, não é? Pela sua magnitude. Mas é antes disso, ou melhor, por cima desse evento que ocorre durante 3 ou 4 dias, é um polo de concentração de energia, de criatividade e de inovação verdadeiramente extraordinário. Eu acho que nós vamos ter que organizar bem a Web Summit, novembro do próximo ano, mas acho que nós temos um desafio, e acho que o vamos fazer, e acho que vamos fazer bem melhor que na Irlanda. Estive lá e vi, não teremos toda a capacidade sobre isso, mas eu acho que o nosso desafio é diferente e é maior. O nosso desafio não é organizar um bom evento, o nosso desafio é como é que nós aproveitamos um evento e temos um ano em que temos basicamente aquelas portas abertas em que nós podemos entrar pela porta dentro de todo aquele mundo, e como é que o aproveitamos. E como é que o aproveitamos para atrair investimento para cá, porque muitas daquelas empresas estão a investir internacionalmente e estão à procura de locais para investir, e estão à procura, e estão a escolher, e estão a falar. E quanto mais conexões nós conseguirmos fazer com elas, mais possibilidade temos de que elas venham para Lisboa. Eu não sei se elas vão entrar pela Ernst Young, eu não sei se vão entrar pela Vieira de Almeida, eu não sei se vão entrar pela Cushman, não sei se vão entrar pela Câmara, não sei se vão entrar pelo Turismo, não sei para onde é que vão entrar. Sei que quantas mais conexões nós tivermos, sei que elas vão entrar. Não sei se vão entrar pelo Mood, não sei se vão entrar de qualquer forma. Não, quantas mais conexões nós formos capazes de fazer com todo aquele universo, melhor vai ser. Em segundo lugar, temos um desafio que é aproveitar todo esse movimento para expormos as nossas startups e as nossas empresas a essa realidade. Porque é uma realidade extraordinária do ponto de vista de dinamismo e do ponto de vista de riqueza. Como é que nós pomos as nossas startups em contacto com aquelas startups? Como é que nós pomos as nossas startups em contacto com aqueles fundos de investimento? Como é que os colocamos a olhar para cá? Quer dizer, como é que tudo se dinamiza a ligação do ecossistema de Lisboa, dos nossos centros de investigação, com as empresas que pertencem à esfera da Web Summit? Como é que ligamos? E quem diz Lisboa, eu não falo aqui de Lisboa, estou a falar do país. Isto não é um evento para Lisboa, isto é um evento do país. Isto é, como é que nós aproveitamos este evento para captar todas as forças modernas do país e aproveitá-las para o futuro. E em terceiro lugar, como é que nós vamos conseguir que muitas daquelas empresas aproveitem até para ficar cá? Não é ficar cá para sempre, não estou a falar de um contrato de investimento assinado, feito por uns advogados, daqueles que o Luís Florindo fazia, muito certinhos, e que trazia os investimentos para cá e ficava muito duradouros. Não estou a falar disso, eu estou a falar de uma realidade bem mais simples. Porque é que uma startup que está na Web Summit não pode ficar 3 meses ou 4 em Lisboa simplesmente a ver se gosta do ambiente? E se calhar está cá 3 meses, e se nós fizermos com que 100 fiquem cá 3 meses, se calhar há 5 que ficam cá. E das 5 que ficam cá, se calhar temos 100 postos de trabalho, ou 200, e se calhar depois 3 vão para Silicon Valley, mas há 2 vão todas dizer bem de Lisboa e depois voltam para cá. E também afirmar com clareza, nós não queremos substituir Silicon Valley, é um absurdo. Qualquer cidade que tente substituir Silicon Valley, nós não temos que substituir, nós temos que saber nesta cadeia global, nesta rede global, inserirmos, posicionarmos e depois permitir que tudo flua para um lado e para o outro. Nós vamos ter na Câmara de Lisboa
e também com a administração, com o central. Eu acho que a oportunidade que nós temos que agarrar com unhas e dentes, como se diz, para aproveitar e tirar todos os benefícios, porque é uma oportunidade extraordinária. Eu permitam-me só contar-vos um episódio, o último que vos conto, no meu 6º minuto, que é, eu estive num dos eventos da Web Summit. Eu não sou um geek das tecnologias, por isso não estou propriamente todos os dias atualizado sobre tudo o que está a acontecer, e estive num jantar e depois num evento de 3 dias a seguir, que é com os fundadores, um evento reservado a fundadores de startups. Bom, e depois comecei a ver, à medida que via as pessoas do jantar, conhecia algumas, mas depois começava a googlar secretamente com o meu telefone o nome, a ver quem eram aquelas pessoas. Então o da frente tinha uma empresa que valia 700 milhões. O do lado, t-shirt, sapatilhas, 28 anos, e o do blazer, que era completamente a despropósito, o dress code, tinha uma empresa de 400 milhões. E todos eles falavam destes planos, todos eles funcionavam. O evento era pura e simplesmente este, era um evento em que estavam cerca de 200 empresas, cujo critério de entrada era cada uma valer 500 milhões. Uma delas era, por exemplo, uma empresa de tecnologias de informação que funcionava para providenciar serviços de limpeza. Uma coisa tipo Uber, estão a ver, mas para serviços de limpeza. A malta clica e vê onde é que eu tenho serviços de limpeza para a minha casa. Depois, aquela empresa, o rapaz tinha, não sei se 31 anos, o que lá estava, que era fundador, tinha 250 mil pessoas que trabalhavam para ele. A situação até foi gira na comparação com o Uber, porque ele veio dizer, bom, não são meus trabalhadores, são prestadores de serviço autónomos por questões fiscais. Bom, os problemas depois em todo lado. Bom, mas isto é um exemplo de uma realidade que vos queria deixar, de um dinamismo, de uma vivacidade, de uma riqueza extraordinária, que vem para Lisboa, e que nós temos que, na Câmara, eu acho que o nosso grande objetivo vai ser fazer da organização deste evento uma grande polaridade de oportunidade de trazer estas energias e estas dinâmicas positivas para a cidade como fonte de alicerçarmos cada vez mais o nosso desenvolvimento económico. Muito obrigado.